Sejam cumprimentados a todos mais uma vez. Chamo-me Armando Satelmo Gil, um dos membros integrantes do grupo que tem como tema desenvolvimento de uma calculadora funcional em Haskell, controle de versões em Linux e documentação em LaTeX. Neste trabalho, desenvolvemos uma calculadora utilizando a linguagem Haskell. Também aplicamos os princípios da programação funcional. Para a implementação, utilizamos o ambiente Linux através do Termux, o JIT para o controle de versões e o LaTeX para a elaboração da documentação do projeto. E dizer que também, ao longo da apresentação, iremos explicar os objetivos do trabalho, os principais conceitos da programação funcional, o funcionamento do código desenvolvido, as evidências práticas da implementação, as dificuldades encontradas. Dando continuidade, irei introduzir um pouco. Na introdução, este projeto apresenta o desenvolvimento de uma calculadora baseada no paradigma da programação funcional. Quer dizer que, utilizando a linguagem Haskell, a implementação foi realizada no ambiente Linux, através do Termux, permitindo a execução e os testes do programa. Não só, além disso, foi utilizado o JIT para o controle de versões e o trabalho em equipe, enquanto a documentação do projeto foi elaborada em LaTeX também, garantindo uma apresentação organizada e de acordo com as normas acadêmicas. Dando continuidade, irei também resumir sobre os objetivos do projeto. O principal objetivo deste projeto foi desenvolver uma calculadora funcional em Haskell, aplicando conceitos como recursividade, imutabilidade inferência de tipos e avaliação preguiçosa. Também se pretendeu aprender a manipular ficheiros e executar programas no ambiente Linux, praticar o uso do JIT para gestão de versões, incluindo branches, commits e merge, e produzir toda a documentação do projeto em LaTeX, de acordo com a exigência do docente. Boa noite, docente. Meu nome é Chelsea Rosawane e vou dar continuidade com a apresentação. Vou falar sobre conceitos funcionais detalhados. O ecossistema em Haskell assenta na avaliação de funções matemáticas puras, diferindo dos paradigmas imperativos ou orientados a objeto. Falando da imutabilidade escrita, as variáveis não mudam de estado, eliminando condições de corridas e erros de sobreposição de memórias. Ou seja, as variáveis não mudam de estado, eliminando condições de corrida e erros de sobreposição de memória. Em linguagens imperativas, você pode criar uma variável, por exemplo, x igual a 5, e depois fazer x igual a x mais 1. Em Haskell isso não existe, uma vez que um valor é atribuído a um identificador, ele é uma constante, ele torna-se uma constante. Sem alteração de estado em memória, dois fluxos de execução podem ser o mesmo, dados simultaneamente sem o risco de um atropelar o outro. Isso elimina
a necessidade de travas complexas em sistemas concorrentes. Na tipagem estática e forte, as assinaturas são verificadas em tempo de compilação, impedindo falhas em tempo de execução. Ou seja, o compilador verifica todos os tipos de dados antes de o programa rodar. Se nós tentarmos passar um texto, por exemplo, para uma função que espera um número, o código não compilará. A linguagem não faz conversões implícitas perigosas, como somar um texto com um número sem converter explicitamente. E isto garante previsibilidade. Se o código compilar com sucesso, uma classe inteira de bugs comuns e travamentos em produção é completamente evitado. Na recursão, o mecanismo padrão para iterações como no fatorial e potência, dada a ausência de while ou for. Ou seja, como não há mutabilidade, loops tradicionais, como for, são impossíveis de implementar, pois dependem de alterar o seu valor. Para repetir tarefas, as funções chamam a si mesmas, com novos argumentos, até atingirem um caso base. E por fim, na transparência referencial, o resultado de uma função depende estritamente dos parâmetros de entrada recebidos. Significa que uma função é uma função matemática pura, ela não acessa nem altera variáveis globais, não lê arquivos externos e não gera efeitos colaterais ocultos. Se, por exemplo, nós chamarmos a soma de 2 e 5, o resultado sempre será... por exemplo, se nós chamarmos a soma de 2 e 3, o resultado será sempre 5, independentemente de quantas vezes ou em qual momento do programa ela seja executada. Nós podemos substituir qualquer chamada de função diretamente pelo seu valor resultante, sem alterar o comportamento do programa. Isso torna o código extremamente fácil de testar e prevê otimizações. Vou passar a palavra para o colega seguinte. Dando continuidade daquilo que o meu colega estava a dizer sobre as definições do nosso tema, que é cálculo funcional, darei explicação sobre o código-fonte, conforme podem ver o nosso código aí nesse retângulo. E nós fizemos o código cumprido com as regras do paradigma funcional. A nossa calculadora funcional foi desenvolvida em Axel, com o objetivo principal de traduzir os fundamentos matemáticos e abstratos desta programação numa aplicação interativa e sematicamente correta, estruturando os módulos e isolando e livre de efeitos secundários. Divisão estrutural do código não é um bloco único do texto, conforme podem ver aí, está subdividido, mas sim é uma estrutura dividida em 3 pilares fundamentais, como módulos aritméticos básicos e módulos avançados e interface do utilizador. Nos módulos aritméticos básicos, onde fizemos as operações puras, como soma, subtração
e multiplicação e divisão, que opera com dados de dupla precisão, que é o dublê, ou como por exemplo o dublê, conforme podem ver aí na soma, especifiquei bem para cada, para cada operação. O dublê, isso dita que, ou fala sobre a duplicidade da precisão. Nos módulos avançados, recursão estrita, as funções de potência e fatorial em Axel não existe lopus, como for ou while. Usamos e definimos como um caso base estável. 0 fatorial, que vai ser igual a 0, aliás, que vai ser igual a 1, e x elevado a 0, que vai ser igual a 1. E na interface do utilizador, no menu interativo com I/O, o bloco main utiliza a estrutura para lidar com operações de entrada e saída no I/O e exibe o menu e usando o mecanismo de cada opção para direcionar o fluxo chamado de funções auxiliares de leitura, como executar OP. A nossa justificativa durante o desenvolvimento do nosso código, chegamos a uma conclusão de que este código tem como a transparência referencial, que é pura, e são funções calculadas que dependem estritamente dos parâmetros que recebem, e na imutabilidade nenhuma variável muda de estado durante a sua execução. Na interface do utilizador, que é a tipagem fonte, que é a tipagem fonte, é estático. O compilador do Axis validou as assinaturas como exemplo dublê, antes da execução e pedindo falhas em tempo de execução, causando dados incompatíveis. Onde é que podemos executar esse código que está dentro do retângulo? Podemos executar no nosso terminal, e se for o caso de você estar a usar o telefone, pode tentar executar também no Termux. E deixarei na descrição como é que podes fazer a instalação no Termux para instalar o Axel, instalar os dados ou todos os compiladores para esta programação. De uma forma bem rápida e simples, vamos implementar os nossos códigos, dando exemplo no terminal, e podes também executar no Termux. No meu caso aqui, estou para executar no Termux. E todas as instalações deixarei na descrição do vídeo. Vamos chamar o nosso trabalho, porque eu já fiz toda a instalação. Vamos digitar o LAS, que vai alistar o conteúdo que está no nosso diretório do nosso trabalho, onde vamos dar Enter, e ele já chamou, o LAS já chamou o nosso trabalho, que é trabalho funcional ou cálculo funcional, demos nome de trabalho funcional. Após digitar LAS e chamar o nosso trabalho, vamos colar o nosso código. Temos aqui o nosso código. Vou puxar aqui um pouco para cima. Onde temos o nosso put stream. O que é que esse de put stream faz?